Todo mundo conhece Chesterton pelos seus livros de apologética, como Ortodoxia, Hereges, etc. Ou então pelos seus livros a respeito do Padre Brown e Companhia Limitada. O que pouca gente conhece é que Chesterton era um grande poeta. E ele escreveu essa longa poesia, A Balada do Cavalo Branco, onde ele narra a lenda de uma aparição de Nossa Senhora a Alfredo o Grande. Eu gostaria de narrar essa lenda aqui, embora nós estejamos numa aula de história. Por quê? Porque a lenda a respeito de Alfredo o Grande, ela é uma luz extraordinária para a situação que nós estamos vivendo na igreja hoje. Ou seja, qual era a situação eclesial e civilizacional de Alfredo o Grande? Ele estava num período de tremenda instabilidade. Num período de 40 anos ao redor do reino de Alfredo, houve 40 anos, houve cerca de 15 papas. Vocês imaginam o que isso significa? Nós estamos aqui numa instabilidade eclesial tremenda. 15 papas em 40 anos significa um papa a cada 2 anos e meio, 3 anos. Não é? E o que significava de mortes e guerras e desavenças e problemas dentro da igreja? Pois bem, quando todo mundo capitula e todo mundo se entrega, Alfredo não se entrega. Então é interessante nós vermos aqui que os dados históricos a respeito de Alfredo são verdadeiros, aquilo que eu narrei até agora. A lenda, se ela não é verdadeira historicamente, a aparição de Nossa Senhora, pelo menos ela transmite o sentido histórico daquilo que está acontecendo. Ou seja, a mensagem espiritual que está por trás dos acontecimentos históricos. Então, como é que o Chesterton narra na Ballad of the White Horse? Ele é o seguinte, vou resumir aqui evidentemente. Alfredo está ali prestes a travar a batalha de Ethandune, onde ele tinha tudo para perder. De repente, Nossa Senhora aparece. E Alfredo quer fazer uma pergunta para ela. Nossa Senhora aparece, não é todo dia que ela aparece, e ele chega com toda a modéstia e diz assim para Nossa Senhora: olha, eu sou um rei simples, e eu não vou perguntar para você, não vos perguntarei, Santíssima Virgem, os segredos do céu. Porque os portões do céu são terríveis como os do inferno. É uma coisa assim misteriosa, são um mistério que é impenetrável. Eu quero perguntar uma coisa mais simples. Eu queria saber que depois que nós dispararmos a última flecha, depois que nós dermos o último golpe de lança, eu queria saber, nós vamos ainda ter uma casa para voltar? Shall we come home at last? Ou seja, queria saber uma coisa aqui desse mundo. E Nossa Senhora responde para ele. E responde para ele dizendo assim: Alfredo, você está equivocado, o negócio é o contrário, rapaz. Você está achando que o segredo é o céu e que aqui na terra eu vou te contar o que vai acontecer. Exatamente o contrário. O céu não é segredo. Veja, ela diz assim: The gates of heaven are lightly locked. As portas do céu são travadas levemente. We do not guard our gold. Nós não guardamos o nosso ouro. Então, o que acontece? O que é que o céu tem para nos oferecer? A graça, a salvação, e isso não é segredo. Deus revelou no seu Filho Jesus o amor que Ele tem por nós, a graça, a salvação. Ele quer a nossa salvação. E se você lutar por Ele, se você for fiel a Ele, não é segredo nenhum. O futuro, o desfecho, é a sua salvação eterna. Agora, o problema é o seguinte: The men of the East may spell the stars. Os homens do leste, ou seja, no caso aqui o leste são os vikings, Os vikings podem investigar as estrelas.
o horóscopo. And times and triumphs mark. E os sinais, né, dos tempos e dos triunfos. Por quê? Porque toda religião pagã, né, tem sortilégios. Toda religião pagã quer saber o futuro, quer saber o que vai acontecer amanhã. But the man sign of the cross of Christ go gaily in the dark. Mas os homens marcados com a cruz de Cristo vão alegremente no escuro. Eis aí. Vejam que coisa impressionante. O céu não é um grande mistério. O céu nos foi revelado. O céu é nosso amigo. O céu veio aqui morrer na cruz por nós e nos salvar. Nos deu sua mãe para nos proteger e lutar conosco. Nós estamos protegidos, somos amados. E nossa eternidade, se nós continuarmos lutando com Cristo, nossa eternidade é segura, não tem mistério nenhum. Agora o mistério é o seguinte, o que vai acontecer amanhã, isso daí Deus não te revela mesmo não. Né? Os homens marcados com a cruz de Cristo, men signed of the cross of Christ, go gaily in the dark. Vão alegremente no escuro. Caminha no escuro, meu irmão, porque eu não vou te dizer nada. Então, apesar dessa negativa, né, e de ainda prever um futuro terrível, porque ela diz assim, é o seguinte, se você vai vencer, se você não vai vencer, eu não sei, só sei que vai ter cruz, hein? Vai ter cruz. Ela diz assim, night shall be thrice night over you, and heaven an iron cope. Então a noite vai ser 3 vezes noite. E o céu vai ser uma capa de ferro. Você não vai enxergar nada. Aí vem a pergunta dela. Do you have joy without a hope? Perdão. Do you have joy without a cause? You have faith without a hope? Você tem alegria sem causa e tem a fé sem esperança? Ou seja, Nossa Senhora está dizendo assim, sem nenhuma razão humana, seja alegre. Sem nenhuma esperança humana, tenha fé, confie. Por quê? Porque acontece o seguinte, quando você toma a sua cruz dia após dia, haverá a vitória, haverá o triunfo. Nossa Senhora diz para ele, olha, a coisa vai ser difícil. Então você vai viver o quê? Como Tolkien diz, we are going to fight the long defeat. Nós vamos lutar a longa derrota. Por quê? Porque é aí que acontece a chamada eucatástrofe, não é? Na linguagem de Tolkien. Você vai, lute como Alfredo. Alfredo foi e lutou todas as batalhas na convicção humana de que ele seria derrotado. E foi, lutou e venceu. E como veio essa vitória? Bom, só pode ser providência divina. Então, a lenda explica como veio a vitória. Alfredo, depois da sua visão de Nossa Senhora, ele foi lá, convocou os seus nobres, falou tudo o que ia acontecer, os nobres se dispuseram, muitos morreram na batalha, homens bons, justos, caíram por terra, tiveram o seu sangue derramado no campo de batalha, quando finalmente não havia mais esperança, né? E tudo parecia perdido, os vikings começaram a festejar. Né? No acampamento dos vikings começaram a abrir os barris de cerveja, começaram a cantar música, etc., porque a vitória deles era certa, acabou, não tem mais possibilidade. Neste momento, Alfredo manda soar a última trombeta para que eles ataquem mais uma vez. Os vikings não acreditam naquilo. Meu Deus, como é possível? Nós os derrotamos. Esses caras são insistentes. Olha que cara cabeçudo. O cara quer morrer mesmo, né? Eles querem que a gente mate até o último homem. Não é possível. E então foram e atacaram mais uma vez. Sem os vikings acreditarem no que estava acontecendo. E aí veio o momento, né,
mais profundo da desgraça. And when the last arrow was fitted and was flown, e quando a última flecha foi colocada no arco e foi disparada. When the broken shield hung on the breast, quando o escudo quebrado estava pendurado no peito. When the hopeless lance was laid in rest, quando a lança sem esperança foi colocada lá para descansar. And the hopeless horn blown, e quando a última trombeta sem esperança foi tocada. The king looked up and what he saw. O rei olhou para cima e o que ele viu was a great light like death. Era uma grande luz como a morte. For Our Lady stood in the standard's rent. Nossa Senhora estava lá, junto ao estandarte, de pé. E como é que Nossa Senhora estava? Né? As lonely and as innocent. Sozinha e inocente. Ele descreve a beleza da Virgem Santíssima, mas aí, só para a gente já amarrar e ir concluindo, porque o nosso tempo já vai estourando, ele diz assim: He saw Our Lady stand. Ele viu Nossa Senhora de pé. Her eyes were sad without art. O seu olhar estava triste. The seven swords were in her heart. Nossa Senhora das Dores, olhar triste, 7 espadas no seu coração. But one was in her hand. Mas ela tinha uma espada na mão. 7 espadas no coração, mais uma na mão. Lutando. Nossa Senhora começa a lutar. Nossa Senhora vence a batalha. E Alfredo vence a batalha. Vejam, meus irmãos, nós, que esperança nós temos? Usando a linguagem de Tolkien, nós temos we have a fool's hope. Nós temos a esperança de um tolo. Humanamente falando, o que é que nós cristãos ainda podemos esperar nesse mundo que nos aflige e que está nos submergindo? Estamos na situação de Alfredo. Sim, mas quando a situação for humanamente desesperadora e não houver mais saída, nesse momento aparece Nossa Senhora com 7 espadas no coração. But one was in her hand. Mas uma espada está na mão dela. E ela vai fazer alguma coisa. Então, esta é a situação nossa hoje de igreja. Então, diante desta barbárie, desses vikings, né, que entram no templo de Deus, como lá o monastério de Lindisfarne, onde o pagão pisa em cima do solo sagrado, profana aquilo que nós temos de mais santo, de forma sacrílega, né, invade aquilo que nós mais amamos. Nesta hora, nós temos que crer que somos chamados a lutar por Nossa Senhora. Nós não sabemos os detalhes do que vai acontecer aqui, mas nós sabemos o que vai acontecer lá. O céu não é mistério para nós, mistério é o nosso amanhã. Go gaily in the dark. Vá alegremente no escuro, caminha, meu irmão, porque lá, o céu, nós já sabemos o que vai acontecer. Vai acontecer o nosso triunfo. Então, pode ser que a providência divina queira exatamente mostrar, né, de derrota em derrota, que a vitória é dela. Por isso, rezemos a Virgem Santíssima e digamos: Dignare me pugnare pro te, Virgo Sacrata. Dignai-vos conceder-me, ó Virgem Santíssima, lutar por vós. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.